Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga, e hoje com a ausência do comunicador Adir Celeste, mas temos a honra de termos aqui o Fernando, que sempre vem dar a sua contribuição aqui no nosso programa. Aqui na nossa bancada temos a honra também, pela primeira vez, o nosso convidado, o Dr. Arni Deolindo Raus, ele que é advogado trabalhista. Vamos aqui juntos discutir sobre uma função importantíssima no Brasil, uma das primeiras funções praticamente desempenhada pela empregada doméstica, uma função importantíssima para o desenvolvimento socioeconômico deste país, mas que até então ela tem as leis que não são igualadas às demais categorias, ainda precisa se avançar bastante, apesar que o Senado Federal aprovou uma nova PEC que precisa, através do Congresso Nacional, ser reverenciado esta emenda. Por isso, Arni, hoje, nesse nosso debate, já para que a gente comece a travar esse debate, como juridicamente se define empregada doméstica? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar você, Madruga, ao Fernando, e a oportunidade de estarmos debatendo um assunto de fundamental importância dentro desse programa que de certa forma, faz eco na sociedade, na medida que discute assuntos fundamentais. A caracterização do doméstico na legislação brasileira, ela se dá basicamente por aquele trabalhador ou trabalhadora que trabalha no âmbito familiar ou de uma atividade que não seja lucrativa, que aquele serviço não se use para gerar uma renda fora do âmbito da família. Basicamente isso. É um conceito bastante simples, entende? Então, toda aquela pessoa que trabalha ou na casa ou no entorno da propriedade, seja ela urbana ou rural, que não tem uma atividade de lucro para aquela família, é caracterizada como empregado ou empregada doméstica. Bom, essa questão que está sendo discutida, Arni, essa proposta, hoje a gente sabe que a empregada doméstica ela tem alguns benefícios, mas não os mesmos benefícios que um trabalhador normal. É isso que está sendo discutido, é tentar igualar essa categoria profissional com as demais, mesmos direitos e tudo? Sim. Agora, para a gente chegar nessa questão, Fernando, me parece que é importante nós fazermos uma espécie de retrospectiva, entende? O que é que a gente tem na legislação brasileira? Com a Constituição de 88, basicamente, foram elencados um conjunto de direitos aos trabalhadores. E está lá, basicamente no artigo 7º da Constituição tem uma relação daqueles direitos fundamentais, e ali você tem férias, 13º, a situação que todo mundo conhece, assim, o básico. O que é que o Constituinte de 88 fez, de certa forma, pressionado pelas circunstâncias, entende, em relação aos domésticos? Quando chegou no final da relação, ao invés de não escrever mais nada, ele preferiu colocar um parágrafo, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, em relação aos domésticos, não vale tudo o que está antes. Ou seja, tirou dos domésticos uma parte daquilo que concedeu a todos os demais trabalhadores. Quase um preconceito com a classe? Eu diria que fez um desenho de trabalhadores de primeira e segunda categoria. Então, faz isso. Restringe aos domésticos uma parte apenas daquilo que é assegurado aos demais. Nesse momento, e a discussão não é de agora, entende? Mas nesse momento nós temos uma proposta de emenda à Constituição que tem uma redação extremamente simples. Entende? Simplesmente ela diz o seguinte: tire-se o parágrafo único do artigo 7º, esqueça aquela restrição. Obviamente, tirando isso, tudo que está elencado aos trabalhadores em geral passa a valer também para os domésticos, que são trabalhadores como qualquer um dos demais que trabalham nesse país. Então, a proposta de emenda à Constituição é, eu diria assim, trazendo os domésticos para trabalhadores de primeira categoria, como são os demais. Basicamente isso. Doutor, o que diz hoje a lei em relação à empregada doméstica? Quais são os direitos garantidos hoje pela Constituição aos empregados domésticos? Em termos de Constituição, a relação é mais ou menos, não é tão extensa, daria para a gente rapidamente mencionar aqui, fala, por exemplo, a questão do salário, assegurado, evidentemente, ninguém pode receber menos que o mínimo, a não ser em jornadas reduzidas, que tenha
menos horário de trabalho, salário como tal não pode ser reduzido, então lá o princípio da irredutibilidade salarial, 13º, normal, duração de trabalho, agora que entra essa discussão, então não está garantido, repouso semanal, que é não trabalhar o fim de semana, está garantido, férias, licença gestante, licença paternidade, no caso dos homens, aviso prévio e assistência aos filhos, tal, que é um princípio um pouco mais amplo, que está colocado em questão da saúde familiar e tal. Então, são poucos os direitos considerando o conjunto dos demais. Então, basicamente, por exemplo, não tem direito ao fundo de garantia, apesar de muita gente já paga o fundo de garantia. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Só tem seguro-desemprego se estiver com a carteira anotada, se estiver pagando o fundo de garantia. Então, uma coisa vai puxando a outra, entende? Não tem direito a uma jornada definida. Portanto, poderia, em tese, trabalhar mais do que 8 horas por dia ou mais do que 10, entende? Então, são estas questões que estão em discussão nesse momento. Qual é a tese de quem defende a proposta de emenda à Constituição? Você diz o seguinte, olha, não existe trabalhadores de primeira e segunda categoria. Trabalhador, ponto. Seja ele doméstico, seja comercial, seja motorista, seja médico, dentista, seja qual for o serviço, todos os serviços são, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, iguais. Portanto, não há razão para ter uns com menos direitos e outros com mais direitos. Esse é o princípio de quem defende a proposta de emenda constitucional. Essa igualdade, ela tem sido questionada na justiça de alguma forma? O senhor, como advogado trabalhista, já pegou alguma causa onde tentou igualar a empregada doméstica com os demais? Advogar contra a Constituição é bater em onde você não tem o que fazer. Eu me recordo de uma situação há muitos anos atrás, e eu até não me recordo, não tenho agora presente qual foi o destino, mas a discussão era do ponto de vista ético e moral, era importante, entende? Era uma discussão em que envolvia um princípio da Constituição, era o tratamento para o nascituro, era uma situação de alguém que estava nascendo, e aí se dizia de uma restrição de direito. E a pergunta que eu fazia naquela situação, naquele processo, era o seguinte, olha, ou a lei protege o nascituro, e aí, em princípio, não pode, de antemão, ele não escolheu ser filho de uma doméstica ou de um doméstico, então não tem razão para isso. Então, envolvia uma questão constitucional e aí houve uma discussão travada na justiça, mas é excepcional isso, não é a regra. Entende? A regra, qualquer advogado sabe, entende que texto constitucional, em princípio, ou se discute a inconstitucionalidade do texto, que não é o caso, que não teve nunca um questionamento de inconstitucionalidade desse artigo, e aí seria uma ação direta de inconstitucionalidade, e a competência não é do advogado local, excepcionalmente algumas coisas se pode discutir inconstitucionalidade dentro do processo, mas não é essa a situação, e fora disso não adianta ficar batendo contra o texto da Constituição. Seria ideologicamente correto, mas uma causa praticamente perdida, né? Moralmente sustentável, eticamente sustentável, mas o ordenamento jurídico brasileiro não contempla, ponto. Eu posso até não gostar, mas não contempla e temos que mudar a lei. Neste caso, mudar a lei significa um projeto de emenda à Constituição e, uma vez mudando a Constituição, resolvido o assunto. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o advogado trabalhista, Dr. Arni Hall, falando sobre os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o advogado trabalhista, Dr. Arni Hall. O assunto é sobre empregada doméstica. Arni, no bloco anterior nós falávamos da questão da empregada quanto ao direito de sacar o fundo de garantia, ou seja, também ter o direito do seguro-desemprego. Ela tem, em acordo entre empregado e empregador, que é assinar a carteira, recolher através do carnezinho, 20% do salário mínimo que ela ganha, do salário dela, 8% desconta do salário, 12% é do empregador, e a outra opção também é recolher o fundo de garantia através do CEFIP. Que regra que determina qual das duas opções pode ser optada pela empregada doméstica? Na prática, não se trata dela optar ou não optar, está muito mais na mão do empregador. Se o empregador apenas fazer o recolhimento do carnê, está correto, legalmente está correto. Agora, eu conheço e oriento, e tenho sempre orientado nesse sentido, quando consultado, faça o recolhimento do fundo de garantia, faça a parte burocrática que compensa fazer, recolha o fundo de garantia, entende? E você está dando algo a mais ao trabalhador que está com você. Esse algo a mais significa, quando numa rescisão contratual, vai sacar o fundo de garantia e vai ter acesso ao seguro-desemprego.
Porque o seguro-desemprego só existe para quem tem fundo de garantia. Então, se você não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego. Então, se trata muito mais hoje de uma postura, eu diria assim, de... E prejuízo nenhum é para o empregado Não, doméstico. o empregado não tem prejuízo nenhum, por isso que ele não tem que optar por nada. Como O você empregador diz, com 8%. o empregador vai recolher a mais, o empregado não vai ter nenhum desconto. Portanto, me parece que a hipótese dele não querer ter fundo de garantia é uma hipótese inexistente. E o fato de que hoje está difícil a contratação de um empregado já é um benefício para tentar segurar esse empregado, não é, doutor? Você tocou num outro assunto, Fernando, que é fundamental a gente fazer essa conversa, que é o seguinte: hoje os dados estão aí, alguém falando em 7 milhões de domésticos no Brasil, alguma coisa assim, 6 milhões. O número não vem ao caso aqui, o fato é que é bastante gente. Seja 6 milhões ou 6 milhões e meio, é muita gente para a gente imaginar que esteja trabalhando nesse setor, é um setor grande, né? E a demanda por um trabalhador no âmbito doméstico, entende? Cada vez é de maior qualificação. Entende? É diferente ser doméstico hoje do que ser doméstico há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, os equipamentos que estão dentro de uma residência demandam um certo conhecimento de algumas coisas. Fazer a refeição ou alimentação de uma família também não é algo simples. Manter uma casa nem se fala. Então, se faz uma demanda maior para cima do empregado doméstico. E essa demanda maior tem um preço. Evidentemente que num mercado de uma oferta de trabalho hoje, num mercado relativamente esquentado, eu diria assim, onde a mão de obra começa a escassear, se a pessoa não tiver uma boa situação trabalhando como doméstico, evidentemente que ele vai procurar outro emprego. Isso não é nada errado nem ruim. Hoje, então, não, empregado doméstico já não é mais um bico, como foi para muita gente? Não é um bico, não. Eu acho que hoje eu conheço várias pessoas que têm isso como profissão e profissão bem remunerada, porque muitas vezes trabalham em vários locais. Trabalham uma parte na casa de um, uma parte na casa de outro, então são trabalhadores que têm, inclusive, uma especialização, porque entre nós aqui e os nossos telespectadores, entende? Você confiar a guarda e o carinho necessário a uma criança, por exemplo, você não coloca qualquer pessoa para cuidar. Entende? Ou os pais cuidam, ou algum familiar cuida, ou você busca uma pessoa com extrema confiabilidade. E isso tem um preço. Não dá para se imaginar que você tenha alguém que faça serviços que são altamente qualificados, importantes no âmbito da tua residência e queira pagar meio salário ou coisa parecida. Isso já foi, não existe mais, ninguém vai se submeter a trabalhar por esse preço. Então, acho que esse é o contexto que está hoje. A demanda pelo trabalhador doméstico existe e ela tem um preço. Ou a sociedade paga ou não vai ter quem trabalhe. E aí você pode, tudo bem, queira parar de trabalhar, você quer empregado e cuidar, fazer o serviço do âmbito da residência. Essa é a opção. Nós não temos volta nisso. Não dá para imaginar que você volte no tempo e vai ter sobra de mão de obra como doméstico, ganhando pouco mais do que nada, sendo, como se diz às vezes, muito bem tratada, mas no final do mês nenhum centavo no bolso. Isso não existe mais. Agora, doutor, você falava na questão de salário, né? Então, diz a Constituição Federal que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Ocorre que aqui no Paraná nós temos um teto de salário que fica um pouco mais de R$800. Aí a pergunta que eu lhe faço: qual o salário que usa para pagar a empregada doméstica? O piso nacional ou o piso estadual? Piso estadual. Piso estadual. Do ponto de vista técnico, eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Entende? Há uma legislação, o ordenamento jurídico brasileiro permite que os estados tenham regulamentação específica de salários mínimos, ou seja, o menor valor que deve estar vigente naquele estado. E a exceção que se cria para isso é ter uma organização sindical que negocie, e aí ainda teria o questionamento se a negociação por menos do que o piso estadual tem validade ou não, se ela é eficaz ou não. No caso, aqui no Paraná, que eu tenha conhecimento, não conheço que tenha uma negociação salarial a nível de domésticas e sindicatos de domésticos, no caso, o patronal correspondente de doméstica, que estabeleça valor menor. E mesmo que tiver, ainda há a discussão, e o Ministério Público do Trabalho tem enfrentado essa discussão, de que não pode as partes pactuarem, ou os sindicatos pactuarem valores menores que o piso estabelecido no Estado. Então, aqui no Paraná... A orientação mais segura, se alguém quiser ter uma orientação, digamos, mais segura, pague o valor do piso do Estado. Para não ter questionamento jurídico. Para não ter essa discussão, em tese, uma discussão que pode acontecer. Mas, doutor, assim, para os nossos telespectadores entender um pouco melhor, a empregada doméstica tem direito a férias, 13º, e eu gostaria que o senhor explicasse para nós também. Ela tem jornada de trabalho?
ela tem intervalo de descanso, ela tem direito a vale transporte? Neste momento, jornada de trabalho está para ser contemplada. Ainda não. Está dentro daquelas exceções que a Constituição prevê. Não tem jornada de trabalho assegurada. Aprovada esse propósito de emenda à Constituição, passa a ter jornada. Jornada de trabalho, você perguntou a questão do vale transporte. O vale transporte está numa outra legislação. Me parece que não tem exceção. Então, como engloba todos os trabalhadores, o conceito do vale transporte é outro, entende? É qualquer trabalhador que precisa se deslocar do seu local até o local de trabalho, lá não tem nenhuma exceção, então qualquer trabalhador que faça a demanda por transporte público regular tem direito ao vale transporte. Portanto, não há uma exceção. O entendimento é que tem direito também. E a jornada de trabalho, então, hoje, por exemplo, a empregada doméstica ela não tem definida? Hoje não tem, não. Vai da consciência do empregador? Se trabalhar à noite, não vai receber adicional noturno, nada? Adicional noturno, às vezes, até é questionado, entende? Mas jornada não. Pode ficar 10, tanto que tem algumas que moram na própria residência, por exemplo, ou aquele caseiro que vive na propriedade e tal, que também é considerado doméstico, entende? No princípio, não tem jornada. Ele está à disposição tempo integral. Se trabalhar 10 horas por dia, não tem hora extra? Não tem hora extra, não tem. Agora sim, aprovando jornada, a consequência de jornada definida e limitada é ultrapassada esta jornada extraordinária. Por enquanto, não. Nós chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o advogado trabalhista, Dr. Arni Haus, falando sobre os direitos da empregada doméstica. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o advogado trabalhista, Dr. Arni Haus. O tema de hoje é a empregada doméstica. Doutor, nós temos aqui, a empregada doméstica já no governo Lula já teve um avanço que favoreceu ao empregador, né, que deu lá na lei que ele pode usufruir desse valor que ele recolheu dos 12% do seu INPS, aproveitar para abater no imposto de renda da pessoa física do empregador. Isso foi um avanço também, respeitando e que favoreceu a assinatura da carteira de todos os empregados domésticos. Há um movimento neste governo atual e no governo anterior do presidente Lula, entende, de você trazer aquilo que está na informalidade para a formalidade. Esse movimento é verificado em vários aspectos, questão do microempresário, como poderia comentar aqui, uma série de coisas. Os domésticos estão dentro desse pacote. Quer dizer, o que se quer? Se quer que você formalize a relação e assine as carteiras de trabalho, que é a garantia da inserção no sistema previdenciário, a garantia da aposentadoria ao momento oportuno e tal. Então, há todo o movimento do governo no sentido de trazer para a formalização relações que estavam informais. Como isso normalmente vem acoplado a uma discussão de encarecimento de custo para o empregador, houve essa disposição do governo de abrir mão disso na compensação do imposto de renda. Repare bem, isso é uma mão dupla. Quer dizer, você formaliza aqui e tem, no outro sentido, uma possibilidade de compensação. Evidentemente, nem todo mundo vai compensar, porque nem todo mundo tem imposto de renda a pagar, mas o movimento do governo sempre foi nesse sentido, a formalização da mão de obra, porque é importante a formalização, há uma série de direitos que vão, principalmente no avançar da vida, eles são mais importantes que na juventude. O senhor comentou a questão de encarecimento, né? Existe, de repente, um receio de que essa proposta pode sofrer uma resistência por parte dos patrões? O pessoal vai ficar com medo de que vai ficar muito caro manter uma empregada doméstica no Brasil, doutor? Olha, o aumento de custo é real, isso são fatos que você não tem como questionar. Então, você aumentar a concessão de algumas benesses ou de alguns direitos, isso significa maior custo. Agora, a pergunta é, quem tem que assumir esse custo? E se você fizer a pergunta em sentido contrário, por que os domésticos são menosprezados do que os demais? Não há razão. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, insistir nesse aspecto, entendo, os trabalhadores são iguais. Portanto, não há razão para tratar uns diferentes dos outros. Vai ficar mais caro? Pode ficar mais caro, é verdade. Agora, a sociedade tem que assumir isso como um custo da sociedade. As pessoas também estão ganhando mais hoje. Aquele que é o empregador também está ganhando mais. Ele está num círculo produtivo que está compensando mais. As pessoas estão buscando mais formação, têm melhores empregos, os ganhos salariais das categorias organizadas existem, o aumento da renda existe, o aumento da empregabilidade existe.
O crescimento do país existe. Então não há razão para você tirar uma parte das pessoas que trabalham e que constroem a riqueza desse país e deixar de lado. Eu acredito que uma das justificativas para essa proposta e que com certeza vai, quem sabe, diminuir essa falta de profissionais, dando essa maior segurança, tendo todos esses direitos, vai atrair mais gente para a profissão de empregado e empregada doméstica, né? Imagino que sim, essa é mais ou menos uma consequência natural, entende? E quando se fala de aumento de custo, entende? Cada vez que a sociedade tem a incorporação de algum conjunto de diferenciados, o discurso é sempre o mesmo. Vai encarecer o custo, não é possível, não sei o quê. Eu até levo às vezes para brincadeira isso, ou trato de uma forma mais solta, assim, entende? Quando se discutia a abolição da escravatura, foi isso. Quer dizer, qual era o discurso dos escravocratas? Não dá para abolir a escravatura porque nós vamos quebrar a economia do país. Não é verdade. Mais ou menos o que tem acontecido com os motoristas agora, né? Receio de encarecer frete e tudo mais. Né? O frete vai encarecer, mas vai encarecer por conta de melhorar as condições de trabalho de uma categoria. Entende? Isso faz parte do pacote. Entende? E nos domésticos não é diferente. Entende? Pode encarecer, vai encarecer, mas a sociedade tem que absorver esse custo como um pilar da seriedade dessa sociedade do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista de reconhecer as pessoas com igualdade. É isso que tem que fazer, não há razão para tratar de forma desigual aqueles que são iguais. Doutor, nós temos aqui em Francisco Beltrão, e acredito que na região toda, muitos empregadores têm na sua casa a chamada diarista. A pergunta é, então, doutor, quando que essa diarista, juridicamente, ela deixa de ser diarista e passa a ser uma empregada doméstica? A leitura da caracterização do vínculo de emprego, e a pergunta é essa, entende? Ela está lá no artigo 2º da CLT, artigo 2º e 3º, segundo empregador, terceiro empregado, entende? E é basicamente o seguinte, todo aquele trabalho que é não eventual, ou seja, que ele é necessário, certo, embora não seja diário, mas que ele tenha uma certa periodicidade, 2 dias por semana, todo dia segunda e terça, todo dia segunda e terça, toda semana segunda, terça e quarta e tal, estas situações é um dos requisitos para caracterizar o vínculo de emprego. O resto é salário, subordinação, dependência, tal. O mais importante aqui é a frequência que o trabalho se dá. Então, eu já vi situações de 1 dia por semana ser caracterizado como vínculo de emprego. Mesmo pagando todo dia, tirando para cima? Tranquilo. Até porque não há prejuízo em você assinar a carteira com 1 hora por semana. Entende? Se você quiser fazer as coisas legalzinhas, assine a carteira com meio dia por semana, não há nenhum problema. Não tem problema. O doméstico pode ter a carteira assinada em 10 lugares, assim como qualquer um de nós pode ter vários vínculos de emprego. Então, a desculpa de que não dá para fazer não é correta. O correto é fazer. Aí, doutora, mas tem muitas empregadas, e eu tenho convivido com isso quase que diariamente pela função que a gente atua, muitas empregadas não querem assinar a carteira para não perder a Bolsa Família. E aí, como que se faz? Deixa de contratar a empregada? O empregado o empregador, né, assume o risco, de repente, de contratar uma pessoa dessa, né? Para o empregador, não tem 2 orientações. Quer dizer, é empregado, assine a carteira. Ponto. Não existe meio termo, entende? Se isso fará com que a pessoa perca um outro programa social, na ótica do empregador, assine a carteira. Esta é a sua obrigação. Para não chamar a responsabilidade. Essa é a sua obrigação. Todo trabalhador tem direito a ter a sua relação de trabalho formalizada. Se isso implica em outras questões, não é um problema aqui da relação de emprego. A relação de emprego é clara, entende? Trabalhou, é empregado, assine a carteira, faça os recolhimentos corretos. Me parece que a política do governo não é de exclusão, é de inclusão. Então teria que ver os demais problemas, como é que se comportam. Entende? Mas a orientação única é trabalhador, assine a carteira. Mas, infelizmente, doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O assunto tem um monte de questionamento que a gente poderia fazer, mas eu tenho certeza que não faltará oportunidade para um outro momento, em um outro dia, a gente aprofundar melhor esse tema, que é preciso, principalmente, quando o Congresso aprovar em definitivo esta lei. Por isso, eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Agradecer a possibilidade de fazer este bate-papo aqui com você, Fernando, e com você, Madruga, e dizer da importância que tem esse tema. Mesmo que a gente não tenha números exatos, o número de pessoas que estão relacionadas com o trabalho doméstico é grande. Se falamos aqui em torno de 7, 8 milhões no Brasil, e em Beltrão também há um número significativo. Então, este assunto interessa do ponto de vista das pessoas diretamente envolvidas e interessa do ponto de vista da essência da discussão, que é uma discussão ética, uma discussão moral que está colocada na questão de fundo. Portanto, o assunto é importante e vale a pena insistir nele, inclusive em outros momentos, para debater.
Obrigado pela possibilidade de discutir com vocês. Quero agradecer a tua presença aqui, de deixar o programa Dentro do Fato à sua disposição, porque, afinal, o programa Dentro do Fato tem essa função social, é levar assuntos de interesse da população de Francisco Beltrão e todas as cidades onde alcança o sinal da nossa grande TV Beltrão. Quero agradecer aqui também a tua participação, Fernando, mas quero agradecer em especial a participação do meu pai aqui no estúdio, acompanhando a gravação do programa Dentro do Fato. Agradecer também em especial a audiência que o programa Dentro do Fato está tendo perante a opinião pública. Eu tenho sempre dito, quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. E lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.